Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio hídrico e eletrolítico. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então, para um desempenho ideal, a água corporal e o conteúdo de eletrólitos, eles devem permanecer relativamente constantes, né? E o nosso equilíbrio hídrico em repouso, né? Em condições normais, o conteúdo de água corporal ele é relativamente constante, ou seja, a sua ingesta é igual ao débito. 60% de nossa ingesta diária de água ela é obtida de líquidos que ingerimos, 30% dos alimentos que consumimos e 10% são produzidos nas nossas células durante o metabolismo. Uma ingesta diária de 33 ml por quilo de peso corporal é recomendada. E um adulto sedentário em um ambiente termoneutro, ele necessita diariamente de aproximadamente 2,5 litros de água. Já uma pessoa ativa em um ambiente quente e úmido, a necessidade de água ela pode aumentar até alcançar 5 a 10 litros diariamente. E essa ingesta ela vem de três pontos, né? Tanto da alimentação, quanto do consumo de líquido, quanto do metabolismo celular. O débito de água ou perda hídrica ele ocorre de 4 maneiras diferentes. Pela evaporação cutânea na pele, evaporação do trato respiratório durante a respiração, pela excreção renal dos rins e pela excreção através do intestino grosso. A pele humana ela é permeável à água. Então, a água difunde-se para a superfície cutânea, onde vai então evaporar. Os gases que a gente respira, eles são constantemente modificados pela água à medida que passa pelo trato respiratório. A perda, né, de 30% em condições de repouso e ambientes frescos aí, que é o que acontece devido, né, a essa evaporação cutânea e respiratória. 60% da perda hídrica em repouso ela ocorre através dos rins, pela excreção da água e os produtos metabólicos sob a forma de urina. 5% de água são perdidos através da transpiração e 5% excretado aí pelo intestino grosso. Equilíbrio hídrico durante o exercício. A perda hídrica ela aumenta durante o exercício. A capacidade do nosso organismo de eliminar o calor gerado durante o exercício ele depende basicamente da formação e da evaporação do suor. O aumento da água produzida por causa do aumento do metabolismo oxidativo ocorre lá, né, durante o metabolismo aeróbico. Porém, infelizmente, a quantidade que é produzida durante o esforço mais intenso tem apenas um impacto pequeno sobre a desidratação. Por isso, a necessidade de fazer o consumo de água aí durante o exercício. A quantidade de suor produzido durante o exercício ela vai ser determinada pela temperatura do ambiente. Então, quanto maior a temperatura, maior a produção, pelo tamanho corporal e pela taxa metabólica da pessoa. Então, o calor ele vai ser transferido das áreas mais quentes para as áreas mais frias. Porém, a perda de calor ela fica comprometida nos ambientes de temperatura elevada. As pessoas grandes, né, indivíduos grandes, eles necessitam de mais energia para realização de uma tarefa. Então, eles possuem uma taxa metabólica maior e produzem mais calor. Porém, eles têm uma maior área superficial. Isso faz com que eles tenham mais formação e evaporação do suor. À medida que a intensidade do exercício aumenta, a taxa metabólica também aumenta. Aumenta, então, a produção de calor corporal, que, por sua vez, vai aumentar a transpiração. Para conservar a água durante o exercício, o fluxo sanguíneo renal ele diminui numa tentativa aí de impedir a desidratação.
Durante o exercício de alta intensidade, em condições de estresse ambiental pelo calor, a transpiração e a evaporação respiratória podem provocar perdas rápidas de até 2 a 3 litros de água por hora. A intensidade da atividade física, a temperatura ambiente e a umidade vão determinar a quantidade de água perdida através aí da transpiração. Então, quanto maior a temperatura, quanto mais intensa a atividade, quanto maior a umidade relativa, maior vai ser a quantidade de água que você perde pela transpiração. Agora, em relação à desidratação e o desempenho no exercício. Sem uma reposição hídrica adequada, a tolerância do indivíduo ao exercício mostra uma redução acentuada durante a atividade prolongada por conta aí da perda hídrica através da transpiração. A perda hídrica, ela diminui então o volume plasmático, que vai então diminuir a pressão arterial, o fluxo sanguíneo muscular e cutâneo, tanto para o músculo quanto para a pele, e vai ocasionar uma elevação da frequência cardíaca. Consequentemente, a dissipação de calor vai ficar comprometida. A desidratação ela tem um efeito mínimo sobre o desempenho nos eventos explosivos, altamente anaeróbicos e de curta duração. Então, por exemplo, os lutadores, eles comumente desidratam para ter uma vantagem durante a pesagem antes de uma competição. E a maioria aí reidrata após a pesagem pré-competição e apresenta somente uma pequena redução no desempenho. Porém, cabe ressaltar que essa prática, ela não é bom para o atleta, pode vir a causar algum problema sério aí para esse atleta. Então aqui tem um gráfico, do Imori Costa que mostra, o porcentagem do desempenho máximo, desempenho físico em função da porcentagem de desidratação. Então, por exemplo, quando o indivíduo está 2% desidratado, ele já tem uma queda de 10% no desempenho dele, Se ele tiver aí, por exemplo, 4% desidratado, ele tem uma queda aí praticamente 25% no desempenho dele. Então, mostrando aí como que essa desidratação ela afeta o desempenho físico do atleta. O monitoramento das mudanças que ocorrem no peso corporal após urinar avalia a perda de líquido durante o exercício ou o estresse térmico, Então, cada 0,45 quilogramas de perda de peso corporal vai corresponder a 450 ml de desidratação, Então, se ele perder 1 quilo, seria equivalente a 1 litro de água. Equilíbrio eletrolítico durante o exercício, Quando grandes quantidades de água são perdidas, como durante o exercício, o equilíbrio entre a água e os eletrólitos eles podem ser rapidamente alterados. Em relação à perda dos eletrólitos no suor, o suor ele é filtrado do plasma e contém muitas substâncias que são encontradas no plasma, como sódio, cloreto, potássio, magnésio e cálcio. E esse suor, ele contém 99% de água, As concentrações dos eletrólitos no suor, elas podem variar pela taxa de transpiração, pelo estado de treinamento e o estado de aclimatação ao calor do indivíduo. Em relação ao potássio, eles difundem nas fibras ativas quando estas se contraem, entrando aí no líquido extracelular. O aumento aí no potássio extracelular, ele não se iguala às quantidades de potássio que é liberado dos músculos ativos, porque o potássio ele é captado aí pelos músculos inativos e por outros tecidos. Durante a recuperação, a quantidade de potássio intracelular ela se normaliza rapidamente, então não seria um problema, Porém, distúrbios do potássio muscular durante o exercício poderiam contribuir para a fadiga ou alterar aí o potencial de membrana. Agora, em relação à perda de eletrólitos na urina. Quando a perda de água corporal aumenta durante o exercício, a taxa aí de produção de urina ela vai diminuir consideravelmente no esforço para conservar a água. A transpiração excessiva e a desidratação vão desencadear a liberação do hormônio aldosterona, que é responsável pela reabsorção de sódio. Isso vai elevar o conteúdo de sódio no organismo e aumentar a osmolaridade dos líquidos extracelulares.
O aumento aí do conteúdo de sódio vai desencadear a sede, aumentando também o consumo de água, que vai ser retida aí no compartimento extracelular. Em relação à reposição das perdas líquidas do organismo, né? A necessidade de reposição de água ela é maior do que a sua necessidade de reposição de eletrólitos, porque apenas através da reposição do conteúdo de água, os eletrólitos eles podem retornar às concentrações normais. O mecanismo de sede do organismo ele não mensura precisamente seu estágio de desidratação. Então, normalmente, gente, a sede ela aparece após a desidratação ter começado. Por isso, a necessidade de se hidratar mesmo antes da sensação de sede. Em razão aí do aumento da perda hídrica durante o exercício, é importante que a ingesta de água pelos atletas seja suficiente para suprir as necessidades do organismo e é essencial que ele se reidrate durante e após o período de exercício. A ingestão de água durante o exercício vai minimizar a desidratação, os aumentos da temperatura e o estresse cardiovascular. Mesmo líquidos mornos próximos à temperatura corporal já fornecem alguma proteção contra o superaquecimento, mas os líquidos frios, né, eles aumentam aí o resfriamento do corpo porque o calor profundo é utilizado para aquecer as bebidas frias até a temperatura corporal. Algumas considerações importantes, né? Então, o consumo de 400 a 600 ml de líquido imediatamente antes do exercício vai aprimorar o efeito benéfico do maior volume do estômago sobre a passagem de líquidos e nutrientes para dentro do intestino. A ingestão regular aí de 150 a 250 ml de líquido a intervalos de 15 minutos durante todo o tempo do exercício vai conseguir reabastecer continuamente o líquido que penetrou no intestino. Bebidas que contêm álcool ou cafeína vão induzir um efeito diurético que facilita a perda de água através dos rins, então elas são inadequadas para a reposição dos líquidos. A hiperidratação antes de se exercitar no calor vai conferir aí uma proteção termorreguladora e uma maneira efetiva de promover a hiperidratação antes do exercício consiste em pelo menos 500 ml de água antes de dormir na noite que precede o exercício no calor, outros 500 ml quando acordar e uma quantidade adicional de 400 a 600 ml de água fria 20 minutos antes do exercício. Então essa aí é uma maneira interessante de promover essa hiperidratação. Agora, em relação a partículas em solução, o esvaziamento gástrico ele se torna mais lento quando os líquidos eles contêm uma alta concentração de partículas em solução ou possuem um alto conteúdo calórico. O efeito negativo das soluções com açúcar concentrado sobre o esvaziamento gástrico ele diminui quando a bebida contém polímero de glicose de cadeia curta, maltodestrina, em vez de açúcar simples. Em relação agora à hiponatremia, gente, ela é definida como uma concentração sérica de sódio inferior à faixa de normalidade, que é de 136 a 143 milimol. Os sintomas dela incluem fraqueza, desorientações, convulsões e coma. E caso a condição não seja aí revertida, né, pode vir a ter um quadro de morte. O consumo de água suficiente aí para diluir os eletrólitos é difícil em condições normais. Então, você consumir água para ter essa diluição é difícil. Então, muitas vezes essa hiponatremia vai acontecer por uma produção excessiva de suor. A solução ideal para prevenir a hiponatremia seria a reposição de água na mesma velocidade com que você está perdendo ou adicionando sódio ao líquido. As bebidas esportivas que contêm mais do que 25 milimol por litro de sódio, aparentemente elas são muito fracas para impedir essa diluição, mas as concentrações mais fortes não são tão toleradas. Os fatores que vai predispor essa hiponatremia, então, seriam um exercício de alta intensidade prolongado em um clima quente, uma maior perda de sódio associada à produção de suor contendo uma alta concentração de sódio, que ocorre com frequência em indivíduos mal condicionados,
o início de uma atividade em um estado com depressão de sódio em virtude de uma dieta isenta de sal ou pobre em sódio, né? Mas é difícil aqui no Brasil isso. Uso de medicação diurética para hipertenso e a ingestão frequente de grande quantidade de um líquido que não contém sódio durante um exercício prolongado. Aí, no caso, você está diluindo lá a concentração de sódio no sangue. Alguns indivíduos, eles produzem suor altamente concentrado, né? E o surgimento de hiponatremia, ela vai envolver uma perda acentuada de sódio através da transpiração prolongada, juntamente com diluição do sódio extracelular existente em virtude do consumo de líquidos com pouco ou nenhum sódio. Para reduzir o risco de superidratação e de hiponatremia no exercício prolongado, né? Então, por exemplo, beber de 400 a 600 ml de líquido 2 a 3 horas antes do exercício, beber 150 a 300 ml de líquido cerca de 30 minutos antes de exercitar e beber no mínimo 1000 ml por hora de água ao longo de intervalos de 15 minutos durante o exercício. Associado a isso, acrescentar uma pequena quantidade de sódio, né, aproximadamente 1/4 a meia colher de chá para 90 ml ao líquido ingerido e não restringir aí o sal na dieta. A ingestão de alguma glicose na bebida para reidratação vai facilitar a captação intestinal de água pelo mecanismo de transporte de glicose e sódio, né, que auxilia também, né, o transporte do sódio associado com a glicose, e isso vai aumentar a captação também de água. Solução recomendada então para reidratação oral, né? Uma bebida aí com 5 a 8% de carboidratos, eletrólitos consumidas durante o exercício em clima quente vai contribuir para a regulação da temperatura e o equilíbrio hídrico com a mesma eficácia que a água potável, porém vai manter aí o metabolismo de glicose e as reservas de glicogênio. Em um clima mais frio, quando a desidratação não é um problema, seria suficiente uma bebida mais concentrada com carboidratos. A ingestão de líquido antes e durante o exercício minimiza os efeitos deletérios da desidratação sobre a dinâmica cardiovascular, regula a temperatura e o desempenho nos exercícios. O acréscimo de carboidrato na solução de hidratação vai proporcionar energia adicional proveniente da glicose para a realização do exercício. E o acréscimo de eletrólitos na bebida de reidratação vai preservar o mecanismo de sede e reduzir o risco de hiponatremia. A determinação aí da mistura do volume ideal de líquido carboidrato vai se tornar importante para minimizar a fadiga e prevenir a desidratação. Então, uma ingestão de um grande volume de líquido pode afetar a captação de carboidrato, por exemplo, e uma solução de açúcar concentrado pode dificultar o reabastecimento de líquido. Então, é importante que o volume, né, de líquido, carboidrato, seja na proporção ideal, que é aquela ideia lá dos 6%. Aqui foram as referências utilizadas para essa aula. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero ver vocês na próxima. Muito obrigada!